noite a todos. Estamos começando aqui uma super transmissão hoje para falar de um tema extremamente importante e atual. Meu nome é João Malavolta, sou cofundador do Instituto EcoSurf e hoje a gente vai tratar de um assunto que fala a respeito da proteção das ondas e dos ecossistemas de surf. A gente teve uma legislação aprovada recentemente no município de Linhares, que protege uma das ondas mais icônicas do litoral brasileiro, que é a onda que quebra em Regência. E hoje Regência é uma onda protegida. Então a gente vai estar aqui com vários convidados para a gente poder fazer um bate-papo super qualificado para abordar esses assuntos do universo do surf e da proteção ambiental. Então a gente tem hoje entre os convidados o Raul Valim, que é uma das lideranças em Regência, que junto com várias associações locais, grupos e coletivos, conseguiu, junto ao Legislativo Municipal de Linhares, a aprovação dessa lei. Ele vai contar um pouco dessa história aqui para nós. Também vamos ter a presença das minhas amigas Paulina Chamorro, super jornalista premiada, documentarista, diretora, uma pessoa que dispensa comentários quando o assunto é a comunicação na agenda ambiental. Leandra Gonçalves, professora, pós-doutora, uma das autoras da Lei do Mar, que é uma legislação que trata sobre o uso e a conservação do bioma costeiro e marinho, que está em tramitação dentro do Congresso Federal. E vamos ter também Rodrigo Tomé, do Oceano, um grande amigo e parceiro, surfista. Então o pessoal está chegando aqui, daqui a pouco vai estar todo mundo online para que a gente possa iniciar esse bate-papo e trazer informações preciosas para inspirar outras iniciativas que busquem proteger os picos de surf. Então, eu também deixo aqui aberto os canais da EcoSurf para que quem quiser mandar perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. A gente vai tentar abordar durante a nossa transmissão essas perguntas e dúvidas que forem chegando. Então o pessoal está se conectando aqui, estou esperando todo mundo entrar para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo nessa noite de quinta-feira. Eu estou falando aqui do litoral de São Paulo, cidade de Itanhaém, uma cidade onde o Instituto EcoSurf, há 25 anos atrás, iniciou os seus trabalhos com a missão de empoderar o surfista para o cuidado desse lugar que a gente passa boa parte da vida, que é a praia, que é o oceano. E agora a gente tem parceiros distribuídos pelo Brasil também, imbuídos dessa missão, né, de cuidar desse lugar que nos oferece tanto, que são as praias. Então, só esperando o pessoal pedir para entrar aqui na nossa transmissão. Mala volta e amigos oceânicos. Que prazer Oceânicos! incomensurável estar aqui falando e batendo um papo com vocês mais uma vez. Sempre maravilhoso, um prazer e incrível. Só tem uma coisa que eu sempre falo quando começa aqui: me apresentar como surfista me deixa orgulhoso, mas eu fico assim meio achando que, porra, é mentira, galera. É difícil, assim, tentativa de surfista, ou aquele que mais se diverte dentro d'água. Então, pensando no conceito que o melhor surfista é o que mais se diverte, eu aceito. Agora, surfista que sabe o que está fazendo, aí, cara, a coisa fica um pouco Cara, eu vou mais. te falar uma coisa. Uma vez eu tava conversando com o alemão de Maresias, que é, pô, um dos grandes pilotos de resgate de surf de onda gigante, um cara que é big rider. A Tá. gente fez uma roda de conversa já faz um tempo. E a gente falando que surfar e deslizar sob as ondas, independente do equipamento, né? Até com o nosso próprio corpo, o body surf tá aí para falar sobre isso. Olha o Halley aí, bem-vindo, Halley. E aí, galera, boa Boa, noite. grande Boa Raul. noite. Boa.
E aí, só para concluir, Rodrigo, então, cara, é aquele que se diverte mais deslizando sob as ondas, independente do equipamento. Pode ser o seu corpo, pode ser um handplane, pode ser um sup, um bodyboard, um stand-up, um kitesurf. O negócio tá na água se divertindo, né? Então, porra, tu é o cara que tá toda hora na água que eu sei, cara. Porra, meu irmão, tu é o cara que tá toda hora na água. Se tem uma coisa que eu Cara, a faço que é Paulina estresse, eu tô chamou, lá. tá toda hora na água que eu sei. Mas, porra, Raul, porra, cara, primeiro queria só fazer uma parte aqui. A Paulina Chamorro tá entrando. A gente vai fazer uma dobradinha entre ela e a Leandra. A Paulina vai ficar um período, depois a Leandra entra. Elas estavam com uma agenda hoje um pouco atribulada, porém não queriam deixar de fazer parte dessa conversa. E aí é fundamental tê-las aqui conosco, que vai enriquecer muito, eu acho que essa nossa troca. Então, frente a isso, queria fazer aqui as honras da casa em nome do time do EcoSurf, do Oceano, que topou de pronto essa parceria para que a gente pudesse fazer esse bate-papo hoje. Então, agradecer, Raul, e você também, que na hora que eu entrei em contato, quando surgiu a proposta aprovada da Onda, eu fiquei eufórico, falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Essa agenda de surf e conservação tomando corpo, tomando forma no Brasil. Eu, particularmente, já estou há um tempo olhando para isso e tentando criar as incidências para que a gente possa, de fato, fazer um debate no alto nível, né, sobre o nosso papel enquanto surfista, protagonista do cuidado dos ambientes costeiros e marinhos. Quando a gente vê esse tipo de normatização que traz o viés da conservação e, de fato, uma proposta de iniciativa popular é extremamente relevante, que supera aquela ideia, né, de cima para baixo, e foi uma lei feita na base da sociedade, de uma iniciativa, né, organizada por pessoas e por coletivos. E Paulina Chamorro, minha parça, minha amiga, Olá, bem-vinda mais uma boa vez. Faz tempo que eu não noite. te vejo, né? Você tá me devendo. Tu sabe, né? Nem vou Cobrança. falar, nem vou comentar esse post. Cara, Mal, mal mas entrei, sem mais estou sendo delongas, cobrada aqui. tu sabe. Temos que fazer uma live para cobrar a Paulina Chamorro. Aí, tu Tô na sua também? linha de Pô, meu irmão, pensamento. aí nós vamos ter que fazer fila aí, brother. Mas sem mais delongas, Raul, cara, satisfação em tê-lo aqui com a gente nessa noite, com esse time incrível de pessoas. E queria que você, cara, falasse um pouco. Eu acho que as pessoas estão curiosas de saber sobre esse processo de uma legislação municipal, talvez seja a primeira do mundo, uma lei municipal que protege a onda, né, essa onda como um ativo socioeconômico, como um ativo ambiental, filosófico, né, esse lugar de produção de cultura que as comunidades do surf se utilizam dela no mundo, né, que nos inspira a seguir as nossas jornadas. Então conta um pouco pra gente, cara, sobre o início da mobilização de vocês e como que vocês chegaram na proposta de um projeto de lei que... Legal, queria agradecer o espaço. Acho que é importante a gente dividir a experiência que a gente teve e também escutar também, né, outros coletivos e outros atores e atoras que já estão nessa missão, né, de conservação dos ecossistemas marinhos, tendo o surf, né, executando aí esse protagonismo, né? Então a gente está aí à disposição, né, para a gente poder avançar com esse debate também e avançar com as propostas também, né? Então eu falo, né, em nome da Associação de Surf de Regência, da Associação de Surf de Linhares também, que é uma outra parceira, né? E falo também da parte do coletivo Regenera Rio Doce, que é o coletivo que foi criado, né, quando a barragem rompeu. Uma série de pessoas da sociedade civil organizada se juntou assim a partir de vários aspectos de afinidade, e a gente tem 10 anos que a gente tem, né, olhado para esse desafio que é viver numa área, né, impactada por um grande empreendimento, né, por um rompimento da barragem, e o que a gente pode fazer para tornar, né, a nossa vida aqui viável, né, nesse ambiente tão maravilhoso e tão desafiador. E daí, né, essa ideia começou em 2018, quando teve o primeiro Fórum Internacional dos Direitos da Natureza aqui no Brasil, né, lá em São Paulo. Ele foi promovido pela ONG Mapas,
especialmente pela Vanessa Rasson, que é uma especialista, né? Ela tem essa ONG, ela trabalha, né, com advocacy e tem prestado assessoria para comunidades e para coletivos que possuem interesse de ter entes naturais, ter os direitos de entes naturais reconhecidos pelo sistema judiciário, né, e legislativo, né, do Brasil. Então, em 2018 a gente viu a ideia e tal, e a gente trouxe, né, para Foz do Rio Doce essa discussão. Aí a Associação de Surf de Regência acolheu, né, esse debate, e aí a gente foi amadurecendo, né, essa proposta através de um grupo de trabalho que reuniu, né, a Associação de Surf de Regência, o coletivo Regenera Rio Doce, principalmente, né, o Miguel foi uma pessoa que apoiou bastante, Raninho, e aí a gente foi pensando, sabe, discutindo, e aí, em 2020, com apoio também da Associação de Surf de Linhares, a gente encontrou espaço num gabinete de um vereador aqui em Linhares, né, que é o professor Antônio, que colocou à disposição, né, a assessoria técnica deles para ajudar a gente a construir essa proposta, né, dentro, né, da Câmara de Vereadores, né. Aí a Thaís, né, que é a assessoria jurídica deles, já estava interessada pelo tema de direitos da natureza, e a gente amadureceu a ideia, e aí nós conseguimos, né, ampliar as discussões, fizemos audiência pública e conseguimos consolidar uma proposta, né, de lei para reconhecer o direito da onda, né, para reconhecer o direito da onda. Então, daí, Malavolta, a gente precisa, né, eu acho que isso é o mote do debate, assim, dos direitos da natureza, a gente precisa inverter a lógica, sabe, de conservação, né? Então, assim, a ideia... Porque, assim, no Brasil hoje, o que acontece? A gente fala muito de direitos humanos, a gente fala muito também dos seres naturais, né? Enquanto recursos, né? Enquanto ativos econômicos e tal. Só que essa proposta, o que ela faz? Ela inverte a discussão, né? Então, assim, não é o direito... A gente está falando do direito... A primazia não é do direito do surfista acessar essa dimensão, mas é o direito da onda, sabe? Continuar quebrando como ela sempre quebrou, de forma ancestral. Então, a onda na Foz do Rio Doce, ela remonta às origens, né, da formação desse ecossistema planetário. Então, a gente está falando de um direito que é muito mais antigo do que os direitos humanos, e muito mais antigos do que essa relação, sabe, de exercer o domínio sobre a natureza que caracteriza o antropoceno. É o direito da Pachamama, né? A gente teve isso muito claro na Bolívia, e eu particularmente conheço o trabalho do Marquito em Florianópolis, enquanto vereador também. Ele criou uma lei orgânica, uma emenda à lei orgânica municipal que tratava, né, da natureza como um sujeito de direito. Inclusive, ele fez propostas para tornar a Lagoa do Peri, em Florianópolis, como um sujeito de direitos, né? Um abraço também para o Marquito, um grande amigo e parceiro, hoje é candidato a prefeito de Florianópolis, deputado estadual. Então, a primeira noção que eu tive aqui no Brasil de direito da natureza foi com o Marquito. Mas depois eu conheci o mapa e vi que outros municípios, outras cidades, inclusive até tem emenda à Constituição de Minas Gerais, salvo engano, também trazendo a personalidade da natureza como um sujeito de direito. E aí agora, quando você traz esse recorte específico para a onda, o que chamou muito a atenção, eu conversando com outros colegas, pesquisadores, e eles falaram, cara, esse é um caminho. E aí eu remonto a uma ideia, lá em 2013, quando a gente participou de um evento, 25 anos da Constituição Federal em Brasília, quando foi lançada a Lei do Mar, cuja Leandra vai estar aqui daqui a pouquinho com a gente, e ela foi a principal autora, né, e gestora desse projeto da Lei do Mar, que está em tramitação até hoje no Congresso Nacional. Naquele momento, a gente, dentro dessa discussão, em 2013, articulando, né, junto à Frente Parlamentar Ambientalista, a gente incluiu um dispositivo na lei que era a criação de áreas de surf protegida, com esse viés normativo, né, para não ser essa coisa mais figurada, como certificações e selos que a gente vê, né, no Brasil acontecendo,
que em algum nível tem uma certa efetividade, mas depende muito da mobilização social em cima dessas agendas para que elas se materializem de fato. E aí você não consegue evocar, por exemplo, o Ministério Público para mediar algum eventual conflito, porque você não tem a norma estabelecida, né? Esses mecanismos da norma. Então, lá atrás a gente fez isso. Só que a lei tramitou, aí foi para um relator para outro, por uma movimentação nossa estratégica, porque estava havendo uma certa resistência do Congresso, na Câmara, de colocar esse dispositivo, área de surf protegida. O pescador estava achando que ele não ia mais poder pescar, porque existe conflito de pesca com tainha em Santa Catarina. E aí a gente, por uma manobra estratégica, a gente retirou esse dispositivo. Mas aí foi uma coisa que sempre ficou, né, desde então, particularmente no meu imaginário, essa ideia da normatização. Claro que a gente sabe que o Brasil é campeão de elaboração e formulação de legislações, de aprovação de legislações, que eu acho que é o único país do mundo que eles falam assim, existe lei que pega e lei que não pega. Mas, sobretudo, a lei que pega são as leis que a sociedade civil está participando. E aí você traz, eu acho que dentro dessa legislação, né, da Lei 4.225 de 24, que é a Lei do Direito das Ondas do Rio Doce, um comitê que vai acompanhar a implementação dessa legislação. E esse comitê é, de fato, o espaço, né, a arena onde vocês vão consolidar a materialidade que essa lei pode apresentar para a sociedade. Mas falando isso, eu queria... e ainda, à época a gente criou um abaixo-assinado, chegou mais de 11 mil assinaturas, pressionando o Congresso, pedindo para o Congresso que olhasse, né, a justificativa do porquê de uma área de surf protegida, trazendo, obviamente, todos esses atributos, os elementos, né, que caracterizam um ecossistema de surf, e também trazendo a questão do viés econômico do turismo de surf, entre outros aspectos que são importantes até hoje, porque a gente continua nessa discussão. Mas, Paulina, e você? Uma lei para proteger as ondas? Eu queria só comentar um aspecto bem interessante, falando de legislação. Lógico, já a Lelê vai entrar, ela é uma especialista nisso, né? Ela vai contar sobre a criação da Lei do Mar, mas eu queria lembrar algumas coisas de sucesso, porque me lembrou muito esse caso aqui, agora, maravilhoso, parabéns pela mobilização, mas me lembraram outros casos de sucesso de mobilização da sociedade brasileira para a construção de uma conservação. Por exemplo, a Lei da Mata Atlântica. É o primeiro bioma brasileiro que teve toda a sua construção da sua lei específica, é o único bioma que tem uma lei específica para ele, e foi através de uma luta e uma mobilização da sociedade civil, do terceiro setor, enfim, muito grande, né? A gente tem um outro exemplo aqui do lado, acabou de ser reconhecido como Hope Spot aqui do lado de onde eu estou em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, que é Alcatrazes, que por 20 anos teve uma luta da sociedade contra a Marinha, que praticava tiros aqui em Alcatrazes, e hoje é uma reserva biológica, a partir também de uma grande luta da sociedade. Então, acho que meu recado aqui era para dizer de como o exemplo que você está nos contando hoje se soma com outras grandes mudanças que a sociedade conseguiu fazer efetivamente no Brasil, na natureza do Brasil. Muito legal, parabéns, estou aqui bem atenta para saber mais. E Tomé, me diz uma coisa, cara. Tu gosta de surfar onda protegida? Eu gosto de lugar protegido. Eu acho que a gente tem que pensar nisso como sendo o início, né, de um movimento que precisa ser perpetuado. E mais do que isso, escutando o Raulinho e a Paulinho falando, eu sempre penso muito na nossa relação mais ancestral de todas com as questões naturais, de como a gente vive esse momento cada vez mais radical do antropoceno, onde a gente se coloca muito como nesse papel de bastião das decisões de se tem ou não que ser protegido, se tem ou não que ser conservado, se tem ou não que ser recuperado, né? Como se coubesse a gente esse papel, como se coubesse a gente sequer esse pensamento, né? É uma questão complexa, porque ao mesmo tempo que isso de fato não cabe,
somos nós os que criamos o impacto e somos os únicos que podemos fazer alguma coisa para retroceder. Então, esses movimentos sociais, esses movimentos onde a sociedade se impulsiona na direção da conservação, onde a sociedade se impulsiona, talvez mais importante nesse caso específico do que na direção da conservação, é na percepção da natureza como um indivíduo de direito. Eu tenho cada vez me perguntado mais dessa desconstrução, né, do que a gente cria como cerne do antropoceno, que a gente tem dificuldades em perceber como a natureza trabalha, eu vou usar uma palavra ruim, a nosso favor. Ainda voltando para a história de sermos, nesse lugar não legítimo, os detentores do direito de decidir se conserva ou não. Mas como a natureza trabalha ao nosso favor. A gente percebe isso e transforma até numa termologia. A gente diz que ela trabalha a nosso favor prestando serviços ecossistêmicos. O que para mim já é uma loucura, a gente chamar alguma coisa da natureza como serviço ecossistêmico para a humanidade. Mas mais louco ainda é que quando a gente percebe esses serviços ecossistêmicos, a gente percebe que é importante ter proteção costeira em municípios, principalmente no Nordeste, onde tem a proteção dos recifes de coral, que hoje passam por uma dificuldade gigantesca, sendo branqueado por causa dessa quarta onda de branqueamento. Os municípios do Norte, que são protegidos, né, pelos manguezais, a gente percebe a importância dos serviços ecossistêmicos quando a gente respira ar com oxigênio produzido por esses serviços ecossistêmicos, mas a gente não consegue atribuir a eles um valor. Para a gente, a conservação não é linkada a esses serviços ecossistêmicos. Eu não pago pelo ar que respiro, eu não pago pela proteção costeira, eu não pago pela sombra e o controle da temperatura, eu não pago pelo clima, eu não pago por isso. Fala, sabe? Não, e sabe uma coisa, cara? Há muito tempo atrás, um professor ele estava dizendo a forma como a gente utiliza as palavras, né? Quando a gente utiliza a ideia de recursos naturais, parece que recurso é uma coisa de prateleira, que tu vai, se apropria e usa. E ele usou, se a gente começasse a pensar em bens naturais, porque bens era coletividade, é de todos. Então, já que é de todos, a gente tem que usar com muito mais cuidado, né, essa ideia de bem. Mas aproveitando esse gancho, cara, de peixe. O que foi aquele vídeo da privatização das praias? Cara, acho que o Brasil inteiro te viu, irmão. É um trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo, né? Parece que a gente, quando começa a ter alguma visibilidade, começou ontem, mas não, eu faço isso há mais de 20 anos. Trabalho com televisão e levando as questões do mar, do oceano, para a casa das pessoas, para criar um pouco mais de proximidade. Acho que essa que é a grande desafio do que a gente, né, de uma forma geral, faz. Crio áreas de embate, movimentos para criar um pouco mais de percepção da necessidade da gente olhar para esse ecossistema como fundamental, como da nossa interdependência com ele. E é interessante perceber aonde está a nossa conexão. Falar de oceano é algo muito amplo, né? O oceano é grande demais. Irmão, o oceano não é para mim, não. Agora, praia essa sim me pertence. Praia é algo que toca na minha necessidade, na minha questão. Eu preciso, eu gosto, eu vou à praia. A praia é algo que eu me mobilizo para pensar e falar sobre, mas o oceano já é outra coisa um pouco mais ampla e distante. Então, falar do oceano através da praia é uma estratégia que cria um pouco mais de conexão. Até, inclusive, nisso que nos une aqui hoje, que é esse ecossistema, né? Essa comunidade do surf. Que, se me acompanha no Instagram, vê que eu provoco bastante a comunidade do surf, que tem ao mesmo tempo que uma conexão física com o oceano, como poucas outras comunidades têm. A gente está andando o tempo inteiro para praticar, para viver o que a gente acredita, viver a nossa atividade, né? Que mais do que o esporte é uma forma de expressão. Eu gostei muito do que você falou, que se expressar na onda é muito mais do que fazer ou praticar o esporte buscando nota. É uma expressão artística numa tela em branco. Então, a gente tem essa conexão intrínseca na atividade, mas se você olhar com carinho e atenção, essa conexão não se reflete em ação, né? A comunidade do surf é muito pouco engajada nas questões ambientais. Temos aí o pioneiro disso, e aí, Mala Volta. Eu queria
trazer esse lado, Raul, dois aspectos que você pudesse abordar para nós. Como a comunidade do surf recepcionou a proposta e como a classe política recepcionou a proposta. Porque são desafios, né? Você colocar esses dois públicos para conversar. Eu acho que, assim, são opiniões, assim, muito diversas, né? Tem gente que fala assim, inclusive, né, do nosso pop spot, pô, mas criar uma lei, sabe? Pô, só pensa em punição, cara. Vocês só querem, tipo, restringir e tal para conservar. Eu falei assim, não, mano, não é essa, a história não é essa, né? Então, assim, eu acho que a lei, ela tem, antes dela se tornar uma ferramenta coercitiva, e ela tem esse papel, e é importante também que ela exerça essa dimensão, em função do comportamento equivocado dos humanos, muitas vezes, ela é, antes de tudo, uma ferramenta que abre um espaço para um processo de construção de uma outra concepção sobre esse ser que está ali, desde sempre, quebrando na boca do rio, e que ele depende de uma série de fatores para ele continuar quebrando perfeito. A onda depende de uma série de fatores para ela continuar quebrando perfeita. Então, assim, a lei, quando ela reconhece o direito da onda quebrar, e quebrar de uma forma específica, automaticamente a gente cria, através da lei, uma legitimidade para demandar projetos de conservação desses fatores. Aí, né, eu poderia falar de vários, mas eu vou escolher o aspecto, o papel do Rio Doce na onda da boca do rio. Não só da boca do rio, mas as ondas dos points, a onda da reserva também. Porque, assim, a onda ela é uma tradução desse sistema sociobiodiverso que é o rio. É a saúde do rio que garante o bom funcionamento da onda. Se não houver água no rio, se toda a água no rio, por exemplo, durante os períodos de estiagem, ficarem retidas nas usinas hidrelétricas que funcionam para poder atender o interesse humano e o interesse das mineradoras e utilizar energia elétrica para mineração, se toda a água ficar retida nas barragens, durante os períodos de estiagem, o fluxo do rio não vai depositar os sedimentos de forma ajustada para que a onda mantenha a sua dinâmica, mantenha a sua dimensão filosófica, matemática e física de funcionamento. Né? Então, olhar para essa complexidade que gera a onda e essa relação, de intimidade entre o rio e a onda é fundamental para poder garantir que esse ser continue existindo e, a partir da sua existência intrínseca, continue criando essa relação que é fundamental para a existência do surfista. Então, a lei ela abre esse dimensionamento, né, de propor uma nova percepção, né, porque a lei, agora a gente vai ter que olhar para isso, ela abre agora um espaço para a gente poder conseguir, para a gente poder ter legitimidade para conservar e para questionar o comportamento humano que a prejudica. Que aí tem a questão da dimensão da punição. Né? Então, por exemplo, se a lei tivesse sido promulgada antes do rompimento da barragem de Fundão, com certeza o tratamento em relação à onda teria ter sido outro. Certamente, por exemplo, os surfistas já teriam sido reconhecidos como atingidos, porque até hoje os surfistas eles não são reconhecidos como atingidos pelo rompimento da barragem, sendo que a onda da boca do rio ela ficou praticamente 8 anos sem funcionar em função das transformações ecossistêmicas que a presença dos sedimentos no oceano provocou. Né? Então, olhar para a lei enquanto uma ferramenta humana não fundamentada na punição, mas em todo um processo, né, de conservação, é fundamental.
E aí, como é que o Legislativo encarou isso, né? Assim, a gente ficou um ano vereador pedindo vista do projeto. Toda vez que o projeto era apresentado para votação, o debate começava e na hora que o vereador, tipo assim, caraca, de que esses caras estão falando? Pedia vista. A gente ficou um ano, sabe? A gente ficou um ano. A lei já tinha passado pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Meio Ambiente, ela tinha sido aprovada por todas as comissões que tiveram se debruçar tecnicamente sobre a proposta, só que chegava lá, não dava. E aí a gente teve que fazer uma pressão social, a gente foi pressionando, a gente conseguiu, né, levar a lei para votação, e aí um outro vereador, que é o vereador Messias Calimã, que é aqui da comunidade, que também é surfista, também teve um papel importante também na hora de defender, né, a lei. A gente juntou dois vereadores que trabalham de forma, né, de oposição, um está, né, mais alinhado com o prefeito, o outro não, então vieram os dois, né, reconhecendo assim, a importância da onda, e aí no final, né, para poder concluir essa parte, a gente só teve um vereador que votou contrário, também não entendeu na hora de justificar, né? E aí a lei foi para o gabinete do prefeito, para o prefeito, né, assinar a lei, mas aí extrapolou o prazo, acho que o prefeito não quis se manifestar em relação à lei, a lei voltou para a Câmara de Vereadores, e aí o presidente da Câmara, né, assinou a lei, e aí a lei foi publicada no Diário Oficial dia 24. Né? Incrível. Então, é uma grande missão para poder conseguir. E agora, inaugura-se, com a promulgação da lei, uma outra missão, que é agora a gente constituir o comitê e fazer o comitê, mobilizar o comitê para que o direito seja garantido e a gente não caia, né, na situação de ter uma lei, sabe, inovadora, mas sem funcionalidade, né, efetiva no cuidado com a natureza. E mais uma pergunta. Vai abrir um precedente enorme, né? E vai ser maravilhoso, porque isso pode, né? O exemplo que vocês vão trazer vai trazer esse precedente para muitas outras associações que vão poder usar esse exemplo e aplicar, porque protegendo a onda, você está protegendo toda essa parte costeira, né? Toda essa zona costeira, enfim, são formas de pegar por outro lado, né? Muito, muito da hora, muito legal. E uma ideia, assim, como que foi, para você reforçar isso, que eu acho que é um ponto que, assim como eu, o Rodrigo também sempre traz, essa dificuldade de criar esse canal de interlocução com a comunidade do surf, para que a gente pense para além daquilo que é simplesmente a gente pegar uma prancha e entrar na água. Pensar como a gente exerce protagonismo, esse empoderamento do surfista, para que eles, de fato, sejam sentinela de cuidado desse lugar que oferece tanto. Como foi esse processo de trabalhar com a galera do surf a respeito disso e mobilizá-los? Posso só acrescentar uma coisa na pergunta, Mala? Claro. Que é para acrescentar nessa pergunta dele, né, principalmente dessa mobilização da comunidade do surf. Eu entendo que, como o Paulinho acabou de falar, você criar ferramentas de conservação que utilizem-se de estratégias que tenham um potencial econômico para a localidade, ou um animal, como é o caso do peixe-boi no norte, como foi o golfinho rotador em Noronha, agora as baleias se tornando essa ferramenta nessa volta delas no litoral brasileiro. A onda é um ativo econômico para a cidade, é um ativo econômico para a comunidade do surf. Infelizmente, a gente volta sempre para a troca dessa ficção que é o dinheiro, e a gente precisa trazer ela para sensibilizar. Isso faz parte desse processo de sensibilização da comunidade do surf, pensar no ativo econômico onda para fazer com que tenha essa mobilização, ainda mais depois do impacto que vocês tiveram, né? Que era aquela hora que eu estava pedindo para falar, mas você já falou, são 8 anos sem onda, cara. Como assim? Ainda tem alguém que pergunta, mas precisa? Claro, ali ficamos 8 anos sem onda. Sim. Então, assim, eu acho que a pergunta do Malavolta, a forma de responder é assim, o papel da sociedade civil organizada é fundamental, né? Então, hoje a Associação de Surf de Regência,
ela tem 60 associados, ela tem um processo de tomada de decisão assim, bem organizado. A gente tem um conselho, sabe, ativo, né? O nosso conselho são 12 pessoas, né? Metade deliberativo, metade fiscal, mas na verdade todas as deliberações, a gente utiliza o número 12, né? Como fator definidor, né, das tomadas de decisão. Então, assim, quando você tem uma tecnologia social, que é uma associação, e que existe dentro dela um sistema que, lógico, com todas as dificuldades que as associações possuem de mobilização, tem época que está mais mobilizada, tem época que está menos mobilizada, sabe? Então, a sociedade civil possuir formas eficientes de organizar os interesses, aliar os interesses, organizar os interesses e votar os interesses, encaminhar os interesses, facilita muita coisa. Então, assim, a organização da Associação de SUF de regência foi fundamental. O apoio que a Associação de SUF de Linhares também, assinando todos os requerimentos, apoiando o tempo todo, também foi fundamental. Né? Então, assim, a nossa capacidade, sabe, de diálogo, né, com os vereadores, essa capacidade de mobilização que o coletivo que eu faço parte, que é o Regenera Rio Doce, também foi fundamental. Então, assim, com uma comunidade interna capaz de tomar decisões, encaminhar as decisões, facilita muitos processos de mobilização, porque eles passam a ser legítimos. E aí a gente consegue a ressonância necessária para a gente poder ampliar a ressonância necessária para a aprovação de uma lei. Você acha que a Samarco foi o catalisador para reunir essas associações, para criar esse corpo potente? Porque eu tenho um exemplo, alguns anos atrás, 2009, 2010, eu fui fazer uma imersão na Praia do Titãzinho, no Ceará, bairro de Serviluz, na Grande Fortaleza, berço de geniais surfistas como Paulo Paulino, Fábio Silva, Tita Tavares. Hoje tem uma atleta, Juju, está se destacando no circuito brasileiro. Conheci ela, cara, criancinha nessa época, 2009, 2010. E eles queriam fazer um porto, cara. Eles queriam ter o porto do Mucuripe ali do lado. E eles queriam fazer em cima, onde tem o mole do Titã, tem a comunidade do Serviluz. Eles queriam meter um outro porto ali, pátio de container, etc. Cara, a comunidade ali, uma praia pequena, a comunidade é em cima do mole de pedras, e tinha 4, 5 escolas de surf que não conversavam, eram quase que, né, concorrentes. E ali tem uma figura muito ilustre, que é o João Carlos Fera, o cara que produz esses talentos ali. O Fera é uma fera mesmo. É o cara do catar do surf, assim, é uma figura extraordinária. E aí, esse conflito, esse problema que ia atingir a todos, foi um catalisador deles se organizarem para se movimentar enquanto um grupo consolidado de surfistas para frear aquela expansão portuária, que também tinha uma outra questão de tirar a comunidade, fazer condomínio próximo, assim, aqueles conflitos de interesse que sempre os mais fracos é para onde a corda estoura. Então, queria saber se a questão do crime da Samarco, da barragem, ela foi o catalisador que deu esse empurrão maior, ou a associação já tem uma história de organização? Porque o que a gente sabe da Associação de Surf no Brasil, eu tenho uma experiência com surf há muitos anos, na parte organizativa, é difícil. Antes só de responderem, porque eu acho que tem esse papel super importante. A Lelê já está aí na espera, então eu vou me retirar. Eu vou me retirar para ela entrar, porque agora essa segunda etapa com ela vai ser super legal, porque ela manja muito. Então foi um prazer, rapazes. Um beijo a todos e a todas que estão assistindo. Vou continuar aí assistindo vocês. Saio de cena e entra a Lelê. Beijo. Beijo. Malavolta, o nosso caso é idêntico ao do Titãzinho. A Associação de Surf de Regência, o primeiro mobilizador da Associação de Surf de Regência foi Robinho, né? Foi Robinho. E ela surge justamente para poder fazer um enfrentamento a um porto que estava sendo construído em 2012
que estava para ser construído também aqui no litoral de Linhares. Então, ela já surge com essa vocação de fazer enfrentamento aos grandes empreendimentos, né? E aí o porto não foi aprovado, né, em função de várias coisas, né? Acho que, né, tem a ver com a espécie bandeira, né? Como a onda é uma espécie, é um ser bandeira da conservação dos oceanos também, a partir dessa lei, a partir do que o Rodrigo, né? Do que o Rodrigo falou. Aí a gente em função da tartaruga, né? O porto foi impedido e aí a associação ficou, né? Ali, sabe, tipo, né? Atendendo, né, poucos interesses. E o rompimento da barragem, sim, foi o grande catalisador já dessa vocação inicial de fazer enfrentamento, sabe, aos grandes empreendimentos que impactam o litoral. Então, a gente conseguiu, de fato, uma grande mobilização, né? A gente tem, né? A gente está na luta pelo reconhecimento do surf como atingido até hoje. A gente tem um documento que a gente entregou no ano passado para 7 ministérios do governo federal, Defensoria Pública, Ministério Público, sabe? Então, assim, a gente tem a gente foi acumulando um know-how de construção de documentos com finalidade legal, né? Então, o direito da onda, ela tem a ver também com essa habilidade que a Associação de Surf de Regência foi desenvolvendo para criar ferramentas legais de reivindicação de direitos, né? Então, a gente tem essa habilidade aí, e esse é um saber que a Associação de Surf de Regência coloca à disposição também da comunidade nacional de surf, para a gente poder pensar em outras ondas, enquanto não só nas ondas enquanto bandeiras de conservação dos ecossistemas marinhos, mas no protagonismo do surf também, enquanto, né, comunidade empenhada, mobilizada também na conservação dos ecossistemas marinhos, né, dos quais as ondas são derivadas, né? Estou aqui fazendo a recepção da Leandra, mas aqui tem uma pessoa que também pediu para entrar, e aí está dando um errinho aqui. Mas fala um outro aspecto que eu acho que é relevante também, e acho que o Rodrigo também pode contribuir com isso. Eu acho que vocês, para além da legislação, cara, isso cria uma marca muito importante e relevante. E acho que o estudo de caso, como a Paulina também trouxe, disso ser replicado, né, e essa estratégia de conservação da onda como esse ativo socioeconômico, esse ativo socioambiental, a onda como esse sujeito de direito para além, né, da humanidade que chegou há pouco, como que vocês estão pensando nesses próximos passos a partir desse comitê? Porque eu acho que, do meu olhar, eu quero muito que a Leandra consiga entrar, a parte normativa, ela cumpre seu papel de fato, né? Porque é o direito de fato. E é isso que vocês conquistaram, né? Então, o próximo passo é organizar o comitê e dar ampla publicidade para isso. O que você acha, Rodrigo? Primeiro, voltando nessa história da estratégia, a gente, nesse processo da privatização das praias, da PEC 03, junto com a emenda e o projeto de lei que alteram a maneira dos municípios lidarem com os ambientes costeiros, tem uma ferramenta, um instrumento que é muito interessante de se perceber ele para fazer essa analogia com o que a gente está vendo em regência, né? Que são os pontos de interesse turístico. E os municípios, eu agora não vou me recordar o nome do projeto de lei, que pretende alterar a maneira com que os municípios possam lidar com as praias, dando a eles o direito de privatizar, e aí sim, oficialmente, privatizar as praias em 10% da extensão do território, ou melhor, da faixa litorânea do município. E esse direito, teoricamente, se dá para que possa se haver desenvolvimento turístico. E isso são feitos em áreas que são chamados de pontos de interesse turístico. E eu acho isso controverso, acho isso um absurdo de todo, mas enfim, é relevante nesse momento, quando a gente cria um processo como esse,
que usam pontos de interesse turístico em prol da conservação. E isso pode ser aplicado para zilhares de outros ecossistemas costeiros marinhos brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, a Prainha, que é um parque nacional, a Onda do Arpoador, que é um ponto de interesse turístico, a Praia da Macumba, só usando o município do Rio de Janeiro e as ondas como exemplo. Mas se a gente for para o Nordeste, os ecossistemas de Recife de Coral, que são o motivo pelo qual um monte de turista vai visitar. Antes de mais nada, Lê, bem-vinda. Prazerzaço falar contigo. Acho que é um assunto que você é uma das pessoas que a gente tem no Brasil e no mundo, não vou ser modesto, não, que domina com maestria. Já estava ouvindo a gente falar dessa conquista legislativa, dessa conquista da sociedade, de uma lei que nasceu, né, de iniciativa popular, e você que é a nossa matriarca da Lei do Mar, vamos chamar assim. Fala pra gente a sua perspectiva sobre esse tipo de instrumento legal de proteção da natureza, enquanto a natureza é sujeito de direito. Muito legal, João. Boa noite, Raul. Prazer te conhecer. Estava aqui ouvindo e encantada com a história, né? E até, de certa forma, invejando, porque, olha, o Raul estava aqui falando que demorou um ano, né? Idas e vindas, e a lei bate lá, CCJ, e não vai e volta, e precisa de mobilização popular. E eu lembrei que eu e João estamos desde 2011, 2012 para conseguir aprovar uma lei em escala federal. A gente já está completando uma década de tentar conseguir aprovar uma lei. Então, super entendo o que você estava falando. Assim, é desafiador, né? Eu acho o processo da gente conseguir criar uma lei. E o mais louco de tudo isso, né? Que a gente vê leis sendo criada o tempo inteiro, todo ano, nas diferentes escalas municipais, estaduais, federais. O tempo inteiro alguma lei está sendo aprovada. E quando a gente faz uma lei que ela é construída com participação social, com envolvimento da sociedade, para um bem maior, para uma coisa coletiva, é uma demora que às vezes é frustrante, né, da perspectiva assim do envolvimento da sociedade, né? Então, parabéns, Raul, pelo esforço. Muito legal ver a preservação das ondas sendo garantida em regência, né? Uma área que foi bastante impactada, né? Então, muito legal ouvir essa história. Mas, ó, Raul, antes de mais nada, tenho que deixar um abraço. O cara me mandou mensagem. Vaninho, pague o seu surf. Vaninho, grande amigo. Vaninho tá no Tamar de Ubatuba. É capixaba. É um cara que eu tenho como um grande amigo. E hoje ele falou, porra, vai ser incrível essa live. O Raul é um baita parceiro. Então, Vaninho, beijo no coração. A gente já se viu esse ano. Falta 10 pra gente se ver de novo. Pô, agora eu que fiquei no perrengue aqui, travado. Pô, agora tá todo mundo de volta, né? Pô, restart aí, 0 cronômetro, a bateria começou. Voltei trazendo mais notícias, o Ítalo perdeu. Desculpa. Mas Medina também, né? Arrepiou, né? Caracas. Foi, pô, Medina tá como? Ó a galera aí, porra, coisa linda. Mas enfim, cara, Raul, eu acho que essa ideia do que a Lele trouxe mesmo, pô, a lei do mar, cara, tá há muito tempo no Congresso, vai e volta, muda relator, os caras colocam os jabutis na lei, tem que tirar jabuti, aquela coisa do processo legislativo, cara. E vocês passaram por isso, mas em tempo recorde, conseguiram aprovar, o prefeito não se inclinou a fazer a promulgação da lei, voltou para o legislativo, a casa recepcionou e promulgou. E agora é o desafio de vocês também darem publicidade. Mas uma coisa que eu volto nessa questão, que é, você deve estar sendo procurado, as associações locais estão sendo procuradas. O que as pessoas querem saber específico sobre essa lei? Faz pra gente um pouco disso, cara. Assim, a gente tem sido agora no final do mês a gente vai fazer uma outra conversa assim ao vivo, assim, uma live com tradução simultânea para o inglês, e a gente está mobilizando outros atores na Austrália e na Califórnia para a gente poder ampliar esse diálogo, né? Eu acho que assim aquilo que a gente estava comentando, né? Que abre um precedente para a gente poder ampliar essa força de conservação, né? E aí eu fiquei pensando também, uma volta, que
A Mapas, hoje, ela está trabalhando uma mobilização de uma frente parlamentar dos direitos da natureza, né? Então, assim, a Célia Chacriabá e vários outros legisladores, né, indígenas, representantes de comunidades tradicionais, eles estão empenhados em ampliar essa discussão. Inclusive, tramita uma proposta de unificar, aliás, dessa proposta, eu esqueci o nome da proposta, né, que tem como objetivo olhar para os desafios agora das mudanças climáticas, que o direito à natureza seja um dos aspectos para ajudar a organizar, né, desde uma outra perspectiva, esse desafio aí da gente manter o planeta estável, né, mudando o nosso comportamento. Então, acredito que talvez e me coloco à disposição também para a gente poder remobilizar, sabe? Colocar mais energia, chamar Vanessa Rasson, sabe? Célia Chacriabá e outros atores que fazem parte, Shirley Krenak e outros atores e atoras que fazem parte da nossa rede de mobilização, para a gente poder, né, colocar sinergia nesse processo, né? E acabei esquecendo, cara, da questão que você... Desculpa. Que você tinha colocado, né? Enfim, fugiu a ideia, né? Mas a gente está aí para poder, sim, você perguntou, né? Quais eram as principais dúvidas que as pessoas chegavam, né? Para poder pensar essa mobilização, né? Surgiram outras iniciativas também tentando levar essa proposta já, em vez de ser em nível municipal, em nível estadual, né? Para a gente poder conseguir conservar coletivamente a partir, né, de outros níveis de legislação. E se a gente consegue, né, fazer com que se amplie as demandas de conservação a partir da dimensão municipal, que é muito mais, eu sinto, né, que é muito mais fácil para mobilizar, a gente consegue galgar também em outros níveis também essas propostas de conservação. Pô, o surf é um esporte olímpico cada vez mais, né? O surf tem ampliado, né? Fatias a sua participação no PIB nacional, né? Então, acredito que é um momento favorável aí para a gente poder conseguir ampliar, sabe, essa ressonância. E, Lê, acho que assim, você que, cara, pilota a Lei do Mar há um bom tempo, fez aquele corpo a corpo, trabalho duro do Advocacy em Brasília. O que a sua experiência traz hoje e o que você poderia até trazer de opinião, né? Quando a gente olha um Congresso hoje federal extremamente retrógrado, está perpetrando retrocessos, flexibilizações insanas na legislação brasileira, e a gente não está conseguindo avançar, né, nas legislações de proteção. Então, a sua bagagem, como que você interpreta esse momento do legislativo no Brasil, seja na esfera federal, nos estados e nos municípios? O que você poderia trazer para nós frente a esses desafios que é conservação no campo do legislativo? Essa pergunta é importantíssima, né, João? E, na verdade, assim, acho que o Rowley trouxe todos esses elementos numa escala municipal e a gente, quando joga para a escala federal, eles maximizam, né? Porque o jogo de interesses é mais pesado e ele é com mais atores, né? Então acaba sendo muito complicado. Eu acredito assim que uma lei do tipo da Lei do Mar, ou uma lei que traga questões de conservação, de direito dos animais, de direito das ondas, ela incomoda porque ela é uma agenda positiva e ela é de interesse difuso, né? Então ela não faz com que um setor ou outro enriqueça, não prioriza um acima do outro, ela é uma lei do coletivo. E eu acho que o Congresso, infelizmente, não lida bem com questões de coletividade. Deveria ser o oposto, né? O Congresso Nacional, ele foi eleito, ele foi escolhido pela gente, pela sociedade, para representar os interesses do povo. Mas chega lá, eles representam o interesse de uma minoria. Então, assim, uma lei, como a Lei do Mar, uma lei, como foi a Lei da Mata Atlântica, a Lei da Mobilidade, Lei do Pantanal, Lei do Cerrado, essas leis elas só conseguem ser aprovadas naquilo que a gente chama de janela de oportunidade, que ultimamente são pequenas frestas, né? E que quando elas aparecem a gente tem que chutar para o gol. O Rowley chutou para o gol na hora certa.
E para a gente conseguir fazer esse chute no gol na escala federal, a gente precisa de vários componentes, né? Precisa a frestinha abrir, né? Precisa o parlamentar, que é responsável por aquele instrumento de lei, enxergar essa frestinha, e a sociedade tem que estar pronta para pressionar, para chutar a bola. E às vezes a gente não tem essa conjunção de fatores, né? Então, assim, eu acho que eu já perdi a conta. Quer dizer, na verdade foram 10 aniversários de Dia Mundial do Oceano, que falta um mês, alguém me liga, cara, nesse dia do oceano vai. Aí, tipo, vai o batalhão, né? Começa a se articular, chama fulano, chama não sei o quê, chama a celebridade. Caraca, esse dia do oceano vai, puta, vou para Brasília. A gente começa a reunião. Aí cada vez mudou a pessoa que já estava lá, virou governo, mudou a pessoa. E a pessoa, não, mas eu não sei. Aí comenta um texto antigo. Eu falo, gente, já passamos dessa discussão. Aí não tem um histórico. Aí você tem que resgatar tudo de novo. Aí você volta e, cara, alguém consegue... Pô, emplacou um jornal. Pô, tá legal. Aí o cara não bota para votar. Aí tem um desastre de não sei o que passa na frente. Então, assim, a gente nunca teve essa conjunção mágica de fatores que fez com que a gente enxergasse a fresta e conseguisse chutar no gol. E é muito difícil, né, você ter essa conjunção mágica de fatores, que significa você ter a sociedade mobilizada, ter o texto pronto, um parlamentar com a visão, um presidente da Câmara disposto a botar para votar, e nada está acontecendo no mundo que possa ser mais importante do que aprovar uma lei para o mar. Porque, infelizmente, assim, se a gente olhar, e eu acho que esse assim, é o problema estrutural maior que a gente tem para a gente mudar a realidade do Congresso. Quem são hoje os parlamentares no Congresso que são eleitos pela pauta ambiental? 11. E quantas pessoas a sociedade não começar a mostrar que meio ambiente para eles é importante, que o oceano para eles é importante, que a onda é importante, que o direito dos animais é importante, a gente não vai conseguir reverter esse jogo, porque as pessoas não são eleitas pela pauta ambiental. Então, elas não fazem campanha pela pauta ambiental. E aí, elas não são eleitas pela pauta ambiental. Então, se a gente não tem ninguém, a gente tem pouca gente. Né? A gente tem parlamentares ali que são de outras agendas e que acabam ajudando a gente nas questões ambientais. Tem importantes forças ali, né? Deputado Newton Tato, deputado Túlio Gadelha, mas num congresso de 500. Pois é. Entendeu? Assim, é uma batalha assim, que está jogando sozinho. Então, assim, a gente precisa que a sociedade priorize essa pauta para que a gente eleja pessoas, parlamentares, homens e mulheres, que estejam comprometidos com a agenda ambiental. Porque daí, quando tiver essa agenda, a gente tem voto. Hoje a gente não tem voto, as pessoas nem sabem. Você vai falar da lei do mar, as pessoas nem sabem por que precisa ter uma lei para o mar. Né? Então, assim, é muito difícil, assim, tem que criar uma cultura no Congresso, né? Uma cultura oceânica parlamentar, que as pessoas entendam o que é o mar, entendam a importância de uma lei participativa, que beneficie o pescador artesanal, a marisqueira, que as pessoas estão apoiando. Né? Então, enquanto a gente não conseguir reverter essa questão de quem a gente está elegendo e o porquê que a gente está elegendo essas pessoas, fica muito difícil a gente jogar essa batalha e ganhar, sabe? E aí é isso, todo aniversário a gente vai lá e tenta mobilizar. E não pode, eu acho que não tem que parar, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem que continuar sendo incansável. Né? A gente tem que ser pessimista na análise, tem que ver que o cenário muitas vezes é tenebroso, mas tem que ser otimista na ação. A gente só, aqui, certamente, nós 4 e mais a Paulina, que acabou de nos largar aqui, a minha parça, a gente é muito otimista na ação, senão a gente não estaria aqui 9 horas da noite debatendo um assunto dessa tamanha importância, né? Mas a gente precisa deixar de ser minoria e ser uma maioria, né? E para isso a gente tem que ser maioria no Congresso também. Então, eleição, ó, a pauta do Raul é uma pauta municipal. A eleição municipal está batendo na porta, está chegando nesse semestre, as pessoas têm que votar melhor para a gente conseguir reverter esse cenário, senão vai ficar muito difícil mesmo. Eleição municipal, eleição é sempre um termômetro interessante para a gente ver justamente essa pressão que você falou. Adorei como você colocou, que é um alinhamento de fatores muito grande que precisa acontecer para que uma lei ambiental, para que uma lei do mar, para que uma lei de proteção da onda passe. O que eu acho que a gente precisa fazer é pensar enquanto sociedade, enquanto estratégia de conservacionistas, ambientalistas que somos, qual é a estratégia que a gente precisa demandar esforços. Aonde está o impacto que a gente precisa fazer, aonde está a força que a gente precisa junto colocar para fazer essa roda girar. Ela está aqui na pressão do parlamentar, ela está aqui embaixo na pressão que a gente tem que fazer na sociedade para fazer com que a sociedade entenda para colocar a pressão no parlamentar. Aonde está essa força?
Eu acredito muito, quando você colocou essa provocação de quantas pessoas foram eleitas por conta de pautas ambientais, o número é assustador. E se você colocar isso em outras escalas, é mais assustador ainda. A gente tem aqui no Brasil uma das maiores redes de comunicação do mundo, um corpo jornalístico gigantesco. Quantos jornalistas especializados em pautas ambientais a gente tem na Rede Globo Televisão? Tenho certeza que na cabeça de todos vocês está um, André Trigueiro. Tadã! Temos outros também. Sônia Bride faz alguma coisa, tem mais uns 2 ou 3 que tem alguma, às vezes, interseção com a pauta. Mas quem é que defende essa bandeira para que no domingo, no Fantástico, tenha alguma questão ambiental sendo discutida? No Jornal Nacional a gente fale sobre a onda de regência, que agora tem personalidade jurídica. Quem é que briga por essas pautas? Quem é que briga por esse espaço? Gente, vamos acordar para esse momento que a gente vive. Tudo é espaço na cabeça das pessoas. A gente está vivendo agora, nessas eleições municipais, em algumas localidades, alguns absurdos que só existem porque a gente deixou janelas para espaços nas cabeças das pessoas. E a gente não precisa ter conteúdo desde que você tenha acesso ao espaço. E a gente, enquanto ambientalista, a gente se preocupa muito com o conteúdo, com o impacto, com o estudo, com a ciência, que são fundamentais, é a base do que nos traz aqui, mas a gente não tem acesso ou encantamento para colocar esse espaço em pauta. E acho que isso precisa, de fato, ser uma batalha. A batalha, minha opinião, é cultural. Quando o oceano, o ambientalismo for precificado pelo valor de face, a gente não conseguir colocar esse valor de face de fato quanto ele vale, vamos esperar mais e mais alinhamentos planetários a cada 100 anos para conseguir passar uma lei do mar, para conseguir passar uma lei de regência. Isso vai mudar quando? Quando a gente fizer pressão na base, conseguir criar escolas que falem do oceano, programas de televisão que não falem que o tubarão vai matar todo mundo e que vai fazer um estrago no Rio Sena às vésperas das Olimpíadas. Quando a gente conseguir falar para as pessoas que precisamos, dependemos, vivemos baseado no que nos é oferecido por esse serviço ecossistêmico que a gente não paga, cacete. Mas tem valor. E é um valor fundamental que a gente não consegue precificar. Minha opinião, enquanto a gente não colocar essa nossa briga como uma pauta de mudança cultural, estamos ferrados. Pague o surf. É verdade, eu estou precisando pagar o surf. Inclusive, estamos conversando sobre essa história daí. Eu estou mandando para o Vaninho. O Vaninho voltou aqui, Vaninho. Falei ao vivo, hein? Mandei um abraço para você. Saudações. E eu também conheço o Vaninho. Quando eu fui estagiária lá no Projeto Tamar, em Ubatuba, também conheci o Vaninho. Uma lenda, né? Porque todo mundo aqui conhece o Vaninho. Isso é bullying? Isso é bullying todo online? Mundo conhece o Vaninho ao vivo? É? O apelido dele aqui era Willis. Olha! Vaninho Willis. Eu não conheço o Vaninho. Ô Rodrigo, sabe que você tocou num ponto assim que eu acho que é muito interessante, né? Porque além da gente ter que ter a sociedade, a mídia, né? O conhecimento, a população, tipo comunidades tradicionais, pescadores, né? Todo mundo engajado, eu acho que a gente tem que ter uma mudança de mentalidade geral, assim, a sociedade como um todo, inclusive quem está, em especial quem está na tomada de decisão. Porque hoje o que acontece? A gente tem uma questão que ela é clássica para vários assuntos, a gente chama na academia, né, de desconexão de poder. Ou seja, quem está ali na tomada de decisão não é quem está se beneficiando de um determinado serviço, de uma determinada contribuição da natureza, né? Então, não tem surfistas ali tomando decisão no Congresso Nacional, né? Não tem biólogos, não tem acadêmicos, né? Então, assim, existe uma desconexão de poder. Quem está fazendo as leis não é a pessoa que está sofrendo impacto da mudança climática na beira da praia, não é a pessoa que está achando que é importante defender a onda, que acha importante defender determinadas espécies, ecossistema, quem depende do mar, a mariscagem, reconhecer o direito da pescadora. Então, a gente tem uma desconexão. Quem faz a lei não percebe o benefício e nem mesmo o impacto de quem está na ponta. Então, isso é muito distante. E aí a gente precisa começar... você para fazer uma provocação nesse assunto. Desculpa, é muito, muito pontual para isso. Quem é que está no poder?
quem tem acesso ao espaço de comunicação, quem tem acesso ao espaço na mente da pessoa, pouco importa o que ele é, o que ele faz, quem ele é de fato, o que importa é como ele se apresenta, como ele se vende, como ele se entrega. E aí a gente volta nesse volta na pacote comunicação. E a gente fundamental. Não investe na comunicação para fazer a base se sentir representada ou ter dado sequer para votar. A gente não pensa nisso como sendo importante. Desculpa. Não, você está completamente correto. E eu acho que, assim, às vezes as pessoas falam, essa é uma visão um pouco antropocêntrica, talvez seja, assim, mas eu acho que a gente tem que começar... tem várias pessoas que falam, né, hoje estou espalhando a palavra do oceano. Sabe aquela conversa de elevador, né, que a gente chega e fala, ai, nossa, puta, só tá com neblina Santos hoje, nossa, Santos nunca teve um inverno desse. Tem que começar a entrar no elevador e perguntar, e aí, usou o oceano hoje? Porque as pessoas dão por dado, dão como se fosse de graça, mas não se ligam, entendeu? Que estão respirando o oceano, que estão usando a natureza, que estão indo à praia. Eu tenho umas alunas que estão fazendo uma pesquisa super interessante aqui no litoral, que elas vão nas praias e perguntam para as pessoas que contribuição da natureza ela está tendo ali. A pessoa nem sabe que contribuição da natureza está. A gente se tornou seres muito urbanos, né? Cidades... A gente está com um problema muito grande de mega cidades costeiras. A urbanização está avançando de uma forma aceleradíssima no litoral, obviamente porque é uma área que recebe várias atividades, é maravilhosa, dá senso de qualidade de vida, bem-estar. E a gente virou urbanos. As pessoas estão urbanas, elas só enxergam a cidade, as compras, as coisas, e perdeu a conexão com a natureza. A gente tem que retomar nossa conexão com a natureza e entender como a gente é dependente deles. Às vezes eu entro na sala de aula e pergunto para os meus alunos, o que tem da natureza que as pessoas não enxergam? Mas tem a madeira da carteira, tem o ar que a gente respira, o algodão da roupa. Então, assim, a gente precisa se conectar novamente. O ser humano, que é da natureza também. A gente precisa se conectar de volta, né, com a natureza, né? A gente é natureza, né? Isso eu acho que está faltando também. Não, e acho que trazer aqui também um abraço, um beijo para Laura Panhato, de Ubatuba, a Bia da Marulho também entrou aqui. E fala para o pessoal que está assistindo, quiser mandar pergunta aqui para a gente poder também dar uma animada e ter uma troca um pouco mais rica com a opinião de vocês, fiquem à vontade. Mas, Haley, cara, eu acho que assim é isso que a Lele falou, né? Você viu a oportunidade, chutou no gol e marcou um golaço. E você sente isso, que foi um alinhamento planetário para que isso pudesse acontecer? Teve alguma estratégia? O que você percebe sobre esse processo? Cara, assim, a nossa campanha foi muito assim, né? Tipo assim, a gente pegou todos os nossos atletas, a gente pegou as pessoas da comunidade, todo mundo fazia pequenos vídeos dizendo eu sou a favor do direito de reconhecer o direito da onda, continuar quebrando na Foz do Rio Doce. E a gente foi mandando isso, marcando os políticos, a gente foi os amigos, né, que são amigos dos parlamentares, do prefeito, a gente ia mandando vídeo, assim, fala com fulano, fala com Beltrano. Então, eu acho que essa combinação de fatores, né, concordo aí com esse alinhamento planetário necessário, mas assim acredito também na capacidade de mobilização, né, e essa capacidade e a necessidade das redes de cooperação para a gente poder conseguir avançar. Então, assim, para você, por exemplo, alinhar dois vereadores de lados opostos de um ambiente, é porque tem que estar muito claro para os dois a importância daquele, né, daquela matéria, daquela disputa que está sendo que tá lidada, né? Então, o principal investimento que a gente fez foi o afeto mesmo, sabe? De afetar, de comunicar, tipo, de pedir, sabe? De fazer as reuniões, alinhar, assim, para a gente poder chegar àquele modelo do comitê. A gente teve muita discussão, né? Porque a gente está na Foz do Rio Doce, mas para lá, a Foz do Rio Doce vai até quantos quilômetros para o norte? Então, se do outro lado do rio é outra comunidade, então tem que ter uma pessoa da outra comunidade também no comitê e tal, né? Então, acredito que é um pouco isso, e a gente nunca desistiu, né?
Então, a cada pedido de vistas que aconteceu uma mobilização logo depois. Então, todos os vereadores que pediram vistas da lei, mandei recado, mandei áudio para fulano, mandar para ciclano, para poder chegar no vereador, para o vereador entender a lei. E só para a gente dimensionar o tamanho da articulação que foi feita, quantos vereadores vocês têm na Câmara de Linhares e qual é o número de habitantes? Linhares está caminhando para os 200 mil habitantes, né? Então a gente tem, acredito que a gente tem 16 vereadores, alguma coisa nesse número, mas a gente só teve um vereador que votou contrário, né? Mas assim, a gente precisou insistir muito para o presidente da Câmara votar a lei. Você acha que por ser ano eleitoral eles tiveram um pouco mais de sensibilidade, talvez isso pudesse desabonar o presidente da Câmara, no caso de ter ali já um grupo com uma mobilização potente que iria fazer oposição, criar ali, né, algum arranho sobre talvez uma eventual reeleição desse grupo? Você sente isso? Cara, eu acho que não. Eu acho que assim, se a gente tivesse tido, por exemplo, mais pernas, né? Porque assim, uma coisa que eu estou sentindo é que assim, a nossa associação é uma associação já com tamanho, mas a gente precisa de um processo profissionalizante. A gente precisa de projetos para poder remunerar os trabalhadores, para a gente poder conseguir ampliar nossa capacidade de ação, de gestão do território. Então a gente tem os interesses alinhados internamente, discutidos, a gente sabe o lugar que a gente quer ir, só que nos falta carga horária de dedicação para poder garantir isso. Porque, por exemplo, as horas, né, as minhas horas de dedicação na mobilização são todas elas voluntárias, né? Agora, se eu tivesse, por exemplo, uma carga horária, eu conseguiria, por exemplo, bater na porta de todos os vereadores antes, para poder explicar para eles, estabelecer uma relação de afeto, uma relação de interesse, uma relação, sabe, de confiança para poder garantir a votação. Porque, assim, eu lembro que todas as vezes que foi o terceiro vereador que pediu vistas, os outros falavam assim, mas por que tem que ter uma lei para uma onda, sabe? Poxa vida, não, e aí, quero vistas. Né? Então, eu sinto, assim, que eu acho que, assim, que esse processo de profissionalização profissionalização dos trabalhadores, da pauta, não é profissionalização, não. Estou falando assim, um financiamento forte para poder garantir a ampliação da carga horária para a gente poder ter condição de fazer uma dedicação, sabe, mais intensa, sabe? Se eu tivesse, por exemplo, uma carga horária remunerada de 20 horas, de 10 horas por semana, a Maria da Penha eu faria muito mais coisas. Só que não é a realidade. Então, assim, talvez, né, o SUF, conforme ele avança no cenário, né, enquanto ativo, enquanto indústria, enquanto PIB nacional, as empresas deveriam se interessar mais em financiar a conservação do oceano. Vou fazer uma parte. Só que fazer uma parte rapidamente. Você trouxe um ponto muito sensível e também quero mandar um abraço para o Tom do Ecoimbé, grande parceiro do norte do Rio Grande do Sul. Mas essa parte vem nesse sentido do que você está trazendo relacionado ao financiamento, à indústria do surf. Agora, a gente está participando e com muito orgulho a gente foi convidado pelo Alex Terguiol, que é um dos maiores fotógrafos brasileiros de água. Ele está com uma exposição no Museu de Arte Brasileira, em São Paulo, celebrando a história dele, a trajetória dele no mundo do surf com a fotografia. A exposição tem a curadoria do Fernando Costa Neto, e a gente levou um pedacinho do trabalho da EcoSurf com uma amostra de lixo marinho, uma coisa para museu, ficou incrível. E o Aleco, que é uma figura ilustríssima no universo do surf brasileiro, com a fotografia, ele foi atrás dessa indústria poderosa do surf, pedindo apoio para financiar
financiar a exposição dele, obviamente, para celebrar os 25 anos de carreira. Ele me confidenciou que ele tomou 49 nãos na indústria do surf. Esse é o surf brasileiro. Esses são os empresários do surf brasileiro. Uma pessoa que, obviamente, dedica a sua vida, promoveu tanto atleta, tantas marcas, a hora que ele foi pedir, né, venham celebrar comigo, me ajudem a colocar o braço da minha história na sociedade de um modo diferente, no museu, que está incrível a exposição, ela acontece, vai até começo de outubro. E é isso, cara, esse universo do surf também, assim como a gente tem que trabalhar a mentalidade dos parlamentares, aí trazendo muito especificamente, falando do setor do surf enquanto indústria, que mercantiliza a cultura surf, que se apropria da cultura surf, nossa filosofia de vida, e não devolvem nada para o esporte, quiçá patrocina um atleta, eventualmente aqui, outro ali, e não tão preocupados com a questão ambiental, isso também é um fato. Só fiz essa parte, porque quando você fala dessa mobilização, da gente poder viabilizar recursos, foi o que a Laura trouxe aqui, que essa parte técnica, o advocacy, o corpo a corpo, na época da Lei do Mar, né, Lê? Tinha que ter um time de advocacy muito forte em Brasília para fazer esse corpo a corpo parlamentar. Isso custa caro. Organizações pequenas não conseguem, né, cumprir essas agendas. Então, essa dificuldade, né, que o campo socioambientalista enfrenta. Mas, gente, a gente já extrapolou aqui por a falha técnica, já passamos mais de 1 hora a nossa transmissão. Tem algumas pessoas aqui fiéis, né, acompanhando desde o início, mas queria fazer uma última rodada para que a gente possa encerrar e já agradeço de pronto, né, a todos vocês por cederem aí essas horas sagradas desse horário da noite e é isso. Aí eu, né, concluo falando assim, né, que bala volta, essa situação ainda se agrava, porque assim, com as piscinas de onda se tornando cada vez mais, sabe, ocupando espaços privados, né, você compra um apartamento de frente para uma onda perfeita. Então, assim, por um empreendimento desse, você encontra financiadores, porque isso diz respeito à dimensão do privado, sabe? A sua onda, a onda privada, sabe? Você que liga o botão dela. Então, assim, hoje a gente precisa desse processo de diálogo com a natureza, que é fundamental para que a gente consiga dar, não é dar a voz, né? Conseguir escutar a voz da onda. Porque, por exemplo, se um grande empresário conseguir entender o que a onda está dizendo para o ser humano, quando ele entra num tubo, sabe, sai lá na frente, cara, não tem coração que se sensibilize. Então, assim, para mim, a solução aonde está? A gente precisa voltar a essa relação ancestral com esses outros reinos. Então, no dia que a gente conseguir escutar com clareza a voz da natureza, a gente vai conseguir a transformação necessária dos atores que são fundamentais nessa luta para poder garantir a conservação das ondas, a conservação dos ecossistemas marinhos, né, e claro, dos ecossistemas do oceano em si. Então, queria te agradecer aí essa abertura, queria dizer que a gente está aí à disposição, o projeto de lei está publicado, quem quiser se inspirar, quem quiser, né, apoio, a gente está aí para poder dar ressonância para essa ferramenta que a gente considera importante para esse processo, né? Então, sim, só queria fazer uma menção que o Programa Nacional de Reservas de Surf está rolando, né? Inclusive, Regência é candidata. Então, acredito também que essa é uma rede importante também, que pode alinhar os interesses para a gente poder ampliar essa rede interessada na conservação das praias, né, das ondas e dos ecossistemas marinhos. Valeu, galera. Gratidão por todas as contribuições aí para esse debate. Valeu. Depois dessa fala
do Raul fica até difícil ter uma fala melhor para encerrar, porque eu concordo totalmente. Nossa, esse ponto realmente não tinha parado para pensar, para me atentar sobre as piscinas de surf, né? Que outro problema, né? Que realmente ilustra essa nossa desconexão com a natureza, né? Eu tenho minha onda perfeita aqui no meu quintal, né? Então não preciso cuidar da onda perfeita no ambiente natural, né? Nunca tinha feito essa conexão, ótimo ponto. Mas eu acho que é isso, eu acho que, João, assim, é uma alegria poder participar aqui dessa conversa, né, desse contexto, poder reconhecer, né, o trabalho que rolou ali do Hawley para esse reconhecimento ali na região de Regência, e que a gente possa tentar fazer com que esse encaixe de fatores planetários ocorra para a Lei do Mar, se não no próximo 8 de junho, antes disso, quem sabe esse ano, ou no próximo, e que a sociedade possa, de fato, abrir os seus olhos e começar a eleger pessoas que tenham a preocupação com a natureza e não com outros interesses que beneficiam só uma minoria. Né? Eu acho que a gente tem que conseguir fazer com que o Congresso advogue mais pela coletividade, né? E não pelos interesses de uma minoria. Mas muito obrigada, boa noite, um beijo muito grande para vocês, obrigada pelo convite. Vou agradecer também, primeiro agradecer você, Raul, pelo trabalho, por esse movimento pioneiro e fundamental. É uma inspiração, é uma validação de que vale a pena, independente da esfera, vale a pena. Se você conseguir criar um movimento, tocar uma vida, vai valer muito a pena. E fazer uso da sua reflexão, conectado com o que disse Lelê, que é basicamente isso, né? A gente precifica o que nos é custoso. Então, construir uma piscina de ondas que você consegue vender um apartamento ali na frente, o indivíduo paga caro para ir lá surfar uma onda. Mas se você pensar em pagar ao serviço ecossistêmico, que é a onda natural que está ali, é impensável. É uma elucubração do indivíduo. Então, como assim vai cobrar para surfar na onda? Mas a piscina natural está valendo, mas a piscina de onda está valendo. Para o ambiente natural é complexo. E isso é bem assim o resumo do que a gente vive, do que nós somos, do que a gente precisa pensar como estratégia de como a gente faz para reverter. João, obrigado mesmo. É sempre um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. É sempre esclarecedor, mesmo às 9h30 da noite. Para quem me conhece sabe que isso é um horário... Quer ver o Medina, tô sabendo. Não, não é Medina não, meu filho, eu já acabei, minha filha já foi, eu acordo às 4h30 todo dia. Pois é, o bicho vai correr, se ele não vai correr, ele vai surfar. Mas, gente, eu agradeço, um abraço pro Hilton Alves, direto do Havaí, acabou de entrar aqui na nossa live, e acho que a Leandra, cara, trouxe um aspecto político super relevante, o Raul trouxe a história incrível, magnífica, tem que virar um filme isso, já fica a dica pro Oceano. E o Tomé que, cara... A gente já combinou que a gente ia fazer essa história lá com o Raul. Ele ainda não sabe, mas eu já combinei com você. Comigo tá combinado. Tô faltando combinar com o Raul agora. Mas, cara, acho que, para concluir, ano eleitoral, eu sempre trago um viés que é o seguinte. A proteção do oceano, se o seu candidato não faz parte da solução, você, com o seu voto, faz parte do problema. Gente, boa noite, obrigado. Tamo junto sempre, de coração. Valeu, galera. Valeu. Nos vemos em breve, hein, Gratidão. Tamo junto. Tchau, gente. Isso boa aí, noite. vamos lá. Obrigada, João. Sempre nas boas. Beijo, galera.